Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos começando mais uma aula hoje para você aqui no YouTube. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei a que momento você está assistindo essa aula, escutando essa aula aí no seu carro, assistindo na sua casa, no seu trabalho, no seu computador, no seu celular, no seu som do carro, aonde você estiver, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, seja no horário qual for. Meu nome é Alan Braga, eu sou missionário da Primeira Igreja Evangélica Manancial da Fé e essa é a Escola Bíblica Digital. A aula de hoje é a quarta aula da nossa Escola Bíblica Digital. Na semana passada tivemos apenas uma aula na terça-feira, porque na segunda houve um problema técnico aqui no estúdio de gravação, a qual não conseguimos por live. E então decidimos agora, ao invés de fazer lives, ter as aulas gravadas para você, toda segunda e toda sexta. Hoje, quando essa aula já for ao ar, creio que já seja quinta-feira, dia 20 de julho, e nós iremos mandar somente esta aula nessa semana. No início da semana não tivemos aula, porque eu estava doente desde a semana passada, vim me recuperar já agora na terça-feira, então desde lá para cá eu não consegui fazer a Escola Bíblica Digital, o conteúdo da aula de hoje. Então, o conteúdo que era da segunda-feira vai ser postado na quinta-feira, hoje, dia 20 de julho, e na semana que vem, a partir da segunda-feira, já vai ser postado a outra aula, que é a aula de número 5, tá bom? Nesse momento eu peço que você pegue papel, caneta e sua Bíblia, porque nós vamos passear por ela durante toda a aula de hoje. Na aula desta semana, nós iremos abordar o estudo sobre o Espírito Santo. Na primeira semana, abordamos o estudo sobre nova criatura, o que é ser nova criatura em Cristo Jesus. Na segunda aula, nós abordamos com o estudo sobre batismo, a qual tivemos as duas aulas. A aula de número 2 foi o batismo nas águas e a aula de número 3 foi o batismo com o Espírito Santo. E aí veio a necessidade de ser feito a aula de número 4, falando sobre o Espírito Santo. A aula de hoje é quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Vamos aprender mais sobre isso hoje. E claro, essa escola ela é totalmente voltada para aquilo que está aparecendo na sua tela, a Bíblia. Nós iremos estudar apenas Bíblia, apenas a Bíblia Sagrada. E por isso eu te convido a pegar a sua Bíblia, colocar do seu lado, pegar um caderninho, uma caneta e um marcador de texto para você marcar o texto na Bíblia, tá bom? Então, todas as vezes que for falo aqui o texto, você pode dar um pausezinho, abre lá no texto, aonde está escrito aí na tela do seu celular, você vai lá na Bíblia, abre no texto para acompanhar junto comigo cada palavra que eu vou lendo na Bíblia. Tudo bem? E é bom que você vá anotando no caderninho pontos importantes sobre a aula de hoje para que você aprenda mais e melhor sobre a palavra de Deus. Tá bom, amado? Então vamos lá, eu dei uma pausinha aqui apenas para conseguir beber uma água, tá? Lembrando que eu ainda não estou muito bem, então possa ser que ao longo dessa aula você veja eu dando aquelas respiradas fundas, vá respirando fundo, né? Mas você vai conseguir aprender mais a palavra de Deus, tá bom? Eu, antes de tudo, tenho que começar me apresentando para aqueles que chegaram agora no nosso canal, que ainda não nos conhecem. Eu sou esse gordinho logo acima, meu nome é Alan Braga, eu sou missionário da IENF. O que é IENF, missionário? É a Primeira Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz, a qual é presidida pelo nosso pastor-presidente, que é esse grande amigo de todos nós, o presidente desse ministério, pastor Wagner Teles, o cabeça branca, o anjo da nossa igreja.
ele que preside o ministério da Manancial da Fé de Filadélfia. Nossa sede nacional encontra-se na cidade de Filadélfia, no estado da Bahia, uma cidadezinha pequena de 18 mil habitantes, no interior do estado da Bahia. Estamos sitos na Avenida Eudaldo Ferreira Mota, número 10, aqui no centro. E temos também o nosso campus de Itiúba, Bahia. A nossa igreja também já está na cidade de Itiúba, aqui do lado da nossa cidade, na cidade vizinha, a qual é comandada lá os pastores locais, os pastores do campus, o pastor Lucielson e a pastora Franci Brito. Um grande abraço para a pastora Franci, que também tem nos ajudado a crescer mais ainda o engajamento desse canal, que tem nos ajudado a crescer essa família que vai morar no céu. Que Jesus possa te abençoar, e nós agradecemos também por toda a atenção em estar assistindo às escolas bíblicas digitais aí em Itiúba e também no povoado aí, aonde foi aberto também a filial do campus de Itiúba. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês aí na cidade de Itiúba. Para você que chegou agora, que Deus abençoe a sua vida. Esse canal ele não é focado apenas para a nossa igreja, mas ele é focado, a nossa escola bíblica ela é focada para toda criatura, para todos os seres humanos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Manancial da Fé tem 5 anos de trajetória, está completando seus 6 anos de ministério esse ano de 2023, e o nosso intuito é levar o evangelho a toda criatura, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja no planeta Terra, onde for. O nosso intuito com esse canal do YouTube é levar a palavra para toda criatura. Amém? Então vamos voltando para a aula de hoje, porque o assunto dessa aula é: quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Vamos para o texto base, que está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 26 e versículo 27. Lembrando que a aula de hoje vai ser tirada da fonte com uma Bíblia com tradução Almeida Revista e Corrigida, a ARC. Normalmente aqui a gente tira dessas duas Bíblias, dessas duas tradições bíblicas, Melhor dizendo, para que você não pense que é de outra Bíblia diferente, tá? Calma aí, irmão, não é. Eu tô falando assim porque, para você entender, a gente aqui tira a fonte bíblica de duas traduções diferentes. Algumas aulas é tirado com uma nova linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, e a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Sabemos que tem a tradução King James, entre outras traduções, mas nós sabemos que a palavra é a mesma, apenas a tradução que vai ser diferenciada uma da outra, porque tem a linguagem dos dias de hoje, ela é mais, uma linguagem mais parecida aos dias atuais, a nossa linguagem atual, porque nós sabemos que a língua portuguesa, ela está se readaptando a cada dia. Que nem, por exemplo, a gente vê hoje que no WhatsApp as pessoas não escrevem mais você com V-O-C-E, só escreve V-C e já foi você. Então a gente já sabe que ao longo da jornada em que os anos se passam, a língua portuguesa está se atualizando, e com isso também algumas traduções bíblicas estão trazendo algumas palavras diferentes, meio que tirando aquela dificuldade nas palavras complicadas, as palavras complexas da Bíblia, e trazendo mais traduzidas. Mas a tradução no final vai ser a mesma Bíblia Sagrada, falando as mesmas palavras do nosso Criador, Pai Eterno, o Senhor dos Senhores. Amém? Vamos ao texto base de hoje. Encontra-se no livro de João, capítulo 15, versículo 26 e versículo 27, e diz assim a palavra do Senhor: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Então, nós vemos no livro de João, no capítulo 15, do versículo 26 ao versículo 27, que está escrito o que Jesus disse aos seus discípulos apóstolos, já apóstolos, creio, nessa época, dizendo: Mas quando vier o Consolador,
que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Jesus está dizendo que vai enviar um outro após ele, e esse será o Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo de Deus. Não é verdade? E aí você me pergunta, missionário, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, sendo denominado na teologia como a terceira pessoa da Trindade. A teologia, como você já sabe, é o estudo que estuda a Bíblia, que estuda a religião, não só a religião cristã, mas todas as religiões. A teologia, ela existe a teologia cristã, a teologia do budismo, a teologia em que estuda sobre o satanismo, sobre todas as religiões. E dentro da teologia cristã, dentro do cristianismo, nós conhecemos na teologia o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. A Bíblia responde explicitamente a pergunta sobre quem é o Espírito Santo, afirmando especialmente sua divindade e personalidade, e destacando sua obra do Antigo ao Novo Testamento. Ou seja, quando estudamos a teologia cristã, que é a teologia da nossa religião, aonde a gente vai estudar a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela responde explicitamente a pergunta sobre quem é o Espírito Santo, afirmando especialmente a sua divindade e a sua personalidade, e destacando a sua obra tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aqui eu quero que você preste bem atenção na aula de hoje e presta atenção em tudo que vai ser falado aqui, tá bom, amado? Porque vai ser importantíssimo para você aprender sobre a palavra. O Espírito Santo é uma pessoa. Antes de eu continuar aqui, eu tenho que te pedir para fazer uma coisa. Se o teu celular estiver aí no modo normal, eu peço que você coloque naquela versão não perturbe, porque você não vai receber nenhuma notificação, né, do pessoal que vai estar te mandando mensagem aí ao longo da aula de hoje, para que você não possa se distrair com nada, tá bom? Presta atenção nessa aula porque ela é importantíssima para que você aprenda quem é de verdade o Espírito Santo de Deus, tá bom? O Espírito Santo é uma pessoa. Muitas seitas do cristianismo negam a pessoalidade do Espírito Santo, afirmando que ele é uma energia ou uma força. No entanto, a Bíblia é suficientemente clara ao revelar a personalidade distinta do Espírito Santo. Apesar do nome Espírito ser um gênero neutro na linguagem grega, sempre é utilizado pronomes masculinos para se referir ao Espírito Santo, o que torna explícita a verdade de que ele é uma pessoa distinta tanto do Pai quanto do Filho. E aqui eu convido você a abrir seu livro sagrado, a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16, que vai estar escrito o seguinte: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E lá no versículo 17 continua dizendo: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bom, o que está dizendo em Mateus? Está dizendo que Jesus, após ser batizado, viu o Espírito Santo de Deus descendo numa forma corpórea como de uma pomba. Então aí já está mostrando que é uma pessoa distinta, tanto do Pai quanto do Filho. Vamos lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, a qual vai estar escrito o seguinte na palavra do Senhor: O Espírito do Senhor, isso já é Jesus falando, tá ok? Então, vamos ver o que Jesus fala lá no livro de Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Lá no versículo 19 ele continua: a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
E lá adiantando no versículo 21 ele diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Isso foi uma palavra em que o profeta Isaías profetizou que quando o Messias viesse, o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Ou seja, o Espírito Santo seria sobre ele, seria com ele. Então Jesus vem e profetiza essa profecia de Isaías, dizendo que ela tinha se cumprido ali em Jesus. No livro de João, capítulo 15, versículo 26, a gente vai encontrar a seguinte passagem. Jesus disse: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Né? Lá no versículo 27 ele fala. Ainda no livro de João, lá no capítulo 16, lá agora já no capítulo 16, só que no versículo 7, a gente vai encontrar Jesus dizendo o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, vai estar escrito o seguinte: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha só, aqui eu tenho que voltar atrás para te dizer. Lembra que disse que o que eu te disse? Que o que torna explícita a verdade de que ele é uma pessoa distinta tanto do Pai quanto do Filho, o Espírito Santo? Então, lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, está sendo bem explícito sobre isso. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo. Então, quando ele fala do Espírito Santo, ele não está falando de uma energia ou de uma força. Ele está falando de uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo é testemunha que Deus deu àqueles que lhe obedecem, né? Ele é testemunha dessas palavras. Quais são as palavras? As palavras do Evangelho. Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, Paulo vai escrever lá no capítulo 9, versículo 18, o seguinte. Capítulo 9, versículo 14, amados. Versículo 14, perdão. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Vai dizer: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Paulo está fazendo uma pergunta aos Hebreus, né? Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, Paulo faz a seguinte pergunta: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então ele está falando pela pessoa do Espírito Santo. Aliás, a Bíblia explora de uma forma tão explícita os atributos pessoais do Espírito Santo, que sua relação com o Pai e o Filho só pode ser entendida se também houver um entendimento de que ele é uma pessoa. Quando vamos lá no livro de Mateus, voltando lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, vamos ver o seguinte, que a gente viu lá como texto base da aula passada do batismo com o Espírito Santo e também com o batismo nas águas. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então ele está pedindo para batizar em nome dessas três pessoas. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 6, a gente vai encontrar o seguinte, Paulo falando: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Já na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, no versículo também de número 13, Paulo vai se despedir da carta aos Coríntios. Na carta aos Coríntios, a despedida de Paulo
Está dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então, lá também em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, em versículo 1, vai estar escrito o seguinte, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E aí no versículo 2 já vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É a saudação de Pedro falando sobre a santificação, em santificação do Espírito. E o Espírito que ele está falando é o Espírito Santo de Deus. Sobre a personalidade do Espírito Santo, e aí nessa parte eu creio que você está dando pause na sua mente agora dizendo: peraí, missionário, personalidade? Sim, querido. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem personalidade. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele possui intelecto, ele possui vontade e ele possui emoções. E aí onde nós vamos pelo primeiro ponto. No livro, na carta aos Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, lá no verso 27, nós vamos ver Paulo dizendo: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, no versículo 10 até o 13, Paulo vai escrever o seguinte aos Coríntios: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, Paulo vai dizer, tanto a carta aos Romanos como a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, que o Espírito Santo tem intelecto. Também vai dizer na primeira carta aos Coríntios, só que agora no capítulo 12, né? Vamos lá? No versículo 11, Paulo vai dizer sobre a vontade do Espírito Santo. Mas um só é e o mesmo Espírito, vamos lá? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, como quer. Ou seja, como ele quer, pela sua vontade. Então Paulo está deixando claro que o Espírito Santo de Deus tem intelecto e tem vontade. E Paulo ainda vai escrever na sua carta aos Efésios que o Espírito Santo de Deus tem emoção. Como, missionário? Vamos lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, Paulo deixa escrito assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado para o dia da redenção. Paulo deixa claro aos Éfesos dizendo: cara, não fique entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque você foi selado, você está selado por ele para o dia da redenção. De modo que suas próprias ações refletem essa personalidade. As próprias ações do Espírito Santo refletem essa personalidade. Como assim, missionário? Porque o Espírito Santo, ele ensina. Onde está escrito isso, missionário? Vamos lá no livro de João. João, capítulo 14, no versículo 26, vai mostrar que o Espírito Santo ensina. Porque Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A Bíblia também, no livro de João, agora no capítulo 15, no versículo 26, vai mostrar que o Espírito Santo também exorta. Sério, missionário? Sim, querido. Capítulo 15, versículo 26, vai dizer o seguinte: mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Em Atos dos Apóstolos, em 3 passagens, vai dizer que o Espírito Santo orienta, controla e testifica. Missionário, me mostra. Vamos lá em Atos dos Apóstolos agora? Lembra que eu te falei? Dá pause e procura com a gente. Em Atos 8, 29. Dá um pausezinho agora. Isso. Agora que você já despausou, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Ele está fazendo o quê? O Espírito Santo está orientando. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, vai dizer que ele controla. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. No livro de Atos dos Apóstolos, ainda no Atos dos Apóstolos, mas só que agora no capítulo 15, no versículo 28, vai dizer que ele nos testifica. Sério, missionário, sério. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. No livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 até o 26, vai nos dizer que o Espírito também nos repreende. Como assim, missionário? Sim. Vamos lá em Romanos? Romanos capítulo 8, versículo 14 até o versículo 26. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Lá no 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E aí continua ainda, tá? Não cansa agora não, pera ainda. Nós vamos ler até o 26, lá no 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E aí vem o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
ele intercede por nós, queridos. E aí, primeira carta aos Coríntios também vai dizer outra coisa, né? Então, as passagens eles estão dizendo que o Espírito Santo nos ensina, nos exorta, nos orienta, nos controla, nos testifica, nos repreende, nos intercede e também, além de interceder por nós, tem ciúme, entre outras coisas. Missionário, como assim? Pera ainda. Ciúme? Sim. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 11, Paulo escreve o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Na primeira carta a Timóteo, né, no capítulo 4, versículo 1, vai estar escrito o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só. Né? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Missionário? Até em Apocalipse está falando sobre o Espírito? Sim. Lá em Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, essas passagens estão nos mostrando que o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos orienta, ele nos controla, ele nos testifica, ele nos repreende, ele intercede por nós e ele tem ciúme de nós, entre outras coisas. Amados, o Espírito Santo, quem é missionário? É Deus. Como missionário? O Espírito Santo aparece nas Escrituras sendo igualmente Deus, assim como o Pai e o Filho. Tanto a fórmula batismal como a bênção apostólica pronunciada pelo apóstolo Paulo indicam claramente essa verdade. Quando vamos analisar, vemos lá em Mateus 28:19, lembra? Ide ensinando a todas as nações, né? Vamos lá em Mateus 28:19, para que você possa ver o que está escrito lá de novo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, e eu creio que deve ser o versículo 13, amados. Houve um erro de digitação. No 13:13, tá bom? 13:13. É isso mesmo. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. A bênção apostólica pronunciada pelo apóstolo Paulo está em 2 Coríntios 13:13. Em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, nós vamos ver ainda a mesma coisa. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, você vai ver a saudação de Pedro, do apóstolo Pedro, ao povo, dizendo: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, se refere a ele como um outro consolador. Numa melhor tradução, ou em outras traduções bíblicas, vamos ver ele falando um outro auxiliador. Essa expressão não apenas aponta para o Espírito Santo como uma pessoa, mas também como Deus, pois Cristo se posiciona em pé de igualdade com ele ao utilizar a palavra outro, ou seja, ele está indicando que o Espírito Santo é alguém como ele. Além do mais, são atribuídos ao Espírito Santo atributos que só pertencem a Deus, como onipresença,
onisciência, onipotência e soberania, glória, eternidade e a própria santidade tão singular que o adjetiva. Quando vamos em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, no versículo 10, vamos encontrar o seguinte: mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. No próprio livro lá de 1 Coríntios, no capítulo 12, na primeira carta aos Coríntios, só que agora do 4 ao 6, também vai falar sobre isso. Lá no 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, lá no capítulo 9, no versículo 14, vai estar escrito: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Assim, fica evidente que a Bíblia revela o Deus triuno nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho é gerado eternamente do Pai, e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Quando vamos lá em João, capítulo 15, versículo 26, que está escrito o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, como também é o Espírito de Cristo, mas não deve ser confundido como sendo a própria pessoa do Pai ou a própria pessoa do Filho. Ao contrário, é no Espírito Santo que o Pai e o Filho se encontram. Vamos lá em Mateus capítulo 10, versículo 20, que está escrito o seguinte: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Certo? Lá no livro, na carta aos Romanos, capítulo 8, vamos lá? Romanos 8, 9. Está escrito o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 11 e no versículo 12, vamos achar a seguinte passagem: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, vamos achar o seguinte: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Como disse Agostinho de Hipona, o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. Em outras palavras, o amor entre o Pai e o Filho é tão grande que se revela na pessoa do Espírito Santo. A igreja primitiva, desde seus primeiros dias, já entendia e reconhecia a plena divindade do Espírito Santo. E isto pode ser notado no episódio em que Ananias e Safaria foram castigados por terem mentido ao Espírito Santo. Na ocasião, o apóstolo Pedro declarou explicitamente que aquele casal havia mentido a Deus. Vamos lá em Atos 5? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti
e vendida não estava em teu poder? Por que formastes estes desígnios em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E aí, olha bem, lá no versículo 5 está dizendo: e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Vamos falar então sobre os nomes e títulos do Espírito Santo. Ele é chamado nas Escrituras de Espírito Santo, tanto como referência ao atributo divino da santidade que ele possui por ser Deus, como também para distingui-lo do espírito humano e dos espíritos imundos, isto é, os demônios. A palavra espírito traduz o hebraico ruach e o grego pneuma, que possuem origem em raízes que transmitem o significado de soprar. Às vezes, ele também é chamado simplesmente de espírito, ou seja, sem a presença do adjetivo santo. Mas sempre quando isso ocorre, o contexto claramente aponta que se trata do Espírito Santo. Efésios 5:18. Vamos lá. Livro de Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Vai estar escrito o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele também é chamado de Espírito de Deus. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Está escrito o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Espírito do Senhor também é uma das titularidades do Espírito Santo. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, vai estar na seguinte passagem: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E também ele é conhecido como e chamado como Espírito de Cristo. Vamos lá? 1 Pedro 1:11. Está escrito o seguinte: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Muito frequentemente, ele também é denominado com nomes e títulos que fazem referência à sua obra, como, por exemplo, Auxiliador ou Consolador. Se você for lá no livro de João, capítulo 14, versículo 16, vai estar o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Se você tiver na tradução na NTLH, vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Auxiliador para que fique convosco para sempre. Né? Então ele vai dizer isso daí. No capítulo 15, no versículo 26, lá do livro de João, vai dizer: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai testificará de mim. No capítulo 16 de João, no versículo 7, vai estar escrito: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Ele também é conhecido e denominado como Espírito da Verdade. Lá no livro de João ainda, no capítulo 14, no versículo 17, onde vai dizer: e o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele também é conhecido e denominado como Espírito de vida. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 2, vai estar escrito a seguinte passagem: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E ele também é denominado com nomes e títulos como Espírito Santo da promessa. Lá em Efésios,
No primeiro capítulo da carta aos Efésios, no versículo 13, vai estar o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Entre outros nomes e denominações a qual temos ao Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser adorado, missionário? Sim, sendo ele plenamente Deus, o Espírito Santo deve ser adorado. Infelizmente, é comum entre os cristãos, talvez pela dificuldade em entender a doutrina da Santíssima Trindade, que uma das pessoas da Trindade seja adorada mais do que as outras. Essa é uma prática errada, pois só existe um Deus que subsiste em três pessoas, ou seja, só há uma única essência ou substância divina e que, portanto, Pai, Filho e Espírito Santo devem ser adorados de igual maneira. Não existe isso de eu dizer, vou adorar mais a Jesus e menos a Deus e ao Espírito Santo. Vou adorar mais a Deus, menos a Jesus e menos ao Espírito Santo. Tem algumas religiões que acreditam nisso, viu, irmão? Não se iluda. Tem pessoas que acreditam nisso, que acham que devem adorar mais a Yahvé, ao Deus Pai Criador, mais do que ao Filho. Tem gente que diz que tem que ser mais a Jesus do que ao Pai. Tem gente que diz que tem que ser mais ao Espírito Santo. Outras religiões aí que nem precisa dizer o nome, né? Tem que ser o Espírito Santo mais adorado do que o próprio Pai e o próprio Filho. Só que, na verdade, quando temos a doutrina da Santíssima Trindade, temos que entender que são três pessoas com uma única essência. Qual é essa essência, missionário? É Deus. Os três são Deus. Na pessoa do Pai, Deus Pai, Yahvé. Na pessoa do Filho, Deus Filho, Yeshua. E na pessoa do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Então eles têm que ser adorados de igual maneira, de igual para igual. Os três têm que ser adorados da mesma maneira. Apesar de geralmente denominarmos o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade, isso não deve ser entendido como um tipo de hierarquia dentro da própria Trindade em si, visto que, como já foi dito, as três pessoas da Trindade compartilham a mesma natureza divina, uma natureza que é indivisível. Não existe três deuses. É o mesmo Deus que subsiste dentro das três pessoas da Trindade. É isso que algumas religiões, até mesmo dentro do cristianismo, algumas denominações não aceitam a Santíssima Trindade, porque não conseguem entender que a doutrina da Santíssima Trindade é que são três pessoas subsistindo com o mesmo ser de essência dentro dele, que é o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho e na pessoa do Espírito Santo. Tá ok? Portanto, ao Espírito Santo deve ser rendido pleno louvor, glória e adoração, assim como ao Pai e também ao Filho. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Eu creio que você estava se perguntando até agora, missionário, não vai falar sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus, não? Você sempre gosta de falar tudo sobre no tempo de Jesus. Sim, é muito importante falar sobre isso. Nos registros do Novo Testamento, podemos perceber a ação direta do Espírito Santo desde antes do nascimento de Jesus. Sério, missionário? Seríssimo. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Vou dar uma pausinha agora para você procurar aí, tá bom? Não precisa nem dar pausa nesse vídeo, que é o tempo que eu também abro a minha Bíblia aqui para a gente acompanhar, tá bom?
Então vamos lá, né? Vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15. Tá bom? Vamos lá. Está escrito o seguinte: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Está entendendo, amado, o que a palavra está dizendo? Então, a palavra está dizendo já em Lucas, capítulo 1, no versículo 13 ao versículo 15, que o anjo chega a Zacarias e fala justamente sobre isso, que o filho dele, João, o Batista, seria cheio do Espírito Santo. Então, nos registros do Novo Testamento, nós podemos perceber a ação direta do Espírito Santo desde antes do nascimento de Jesus, até o fim do seu ministério terreno. Podemos pontuar algumas questões importantes sobre a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Primeira pontuação. Humanamente falando, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Isso fica claro no anúncio do anjo Gabriel feito à jovem Virgem Maria, lá no capítulo 1 do livro de Lucas ainda, mas no versículo 35, você vai encontrar a seguinte passagem: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Segunda pontuação, segundo ponto aqui. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele. Na ocasião, ele se manifestou na forma corpórea como de uma pomba. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em Lucas 3, 22, também vai ter a mesma passagem ali. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Em ti me tenho comprazo. Terceiro ponto. Após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e depois, pela virtude do Espírito, voltou para a Galileia para pregar o evangelho do reino de Deus, que estava sendo estabelecido. Livro de Lucas, só que agora no capítulo 4. Vou te cansar um pouquinho na Bíblia. Nós vamos percorrer 14 versículos, do versículo 1 até o versículo 14, para que você entenda o que nós estamos falando sobre isso. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um outro monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus.
E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Outro ponto, e esse aqui eu creio que seja o quarto ponto, perdão por essas pausas, mas é no momento em que, como eu te falei no início do vídeo, vai dando uma vontade de dar uma tosse aqui, eu acabo tirando o microfone, tá bom, amado? No quarto ponto, nós vamos ver o seguinte: na sinagoga, Jesus se apresentou como o cumprimento final da profecia do profeta Isaías, onde as primeiras linhas diziam: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Lembra lá em Lucas 4, só que agora no versículo 18 até o 21, Jesus chega até a sinagoga e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam concentrados nele, ou fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O quinto ponto é que o Senhor Jesus, pelo Espírito, expulsou demônios. Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. É consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Tá aí, né? E conversando com o fariseu Nicodemos, disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Lembra lá no livro de João, capítulo 3? Na aula passada foi dito isso. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 5, onde está escrito o seguinte: Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é quando Jesus está falando com Nicodemos e ele fala lá... Fraldas com até 50% off. Compre no app. Vamos lá, teve essa pequena propaganda aqui nos empatando de continuar, né? Peço desculpa aí, estamos utilizando aqui um fundo musical. Mas não vamos parar a aula por conta disso, tá bom? Vamos tirar o fundo musical e vamos continuar. Quando Jesus está falando com Nicodemos, lá nos outros versículos anteriores, ele diz o seguinte, lá no versículo 3 do capítulo 3 de João. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos lhe perguntou, dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus respondeu, dizendo já no versículo 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por fim, e o último ponto aqui que eu tenho que trazer para você, é que por fim, como o escritor do livro de Hebreus ressaltou, o Espírito Santo foi quem sustentou Jesus durante toda a sua obra redentora. Carta aos Hebreus, vamos lá. Depois desse pequeno, empecilho que teve aí do YouTube, fazendo mesmo no YouTube Music essa propaganda aí que nos impede um pouco aqui, mas nós vamos continuar. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, a qual está escrito: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Né? Então ele está dizendo aos hebreus, ressaltando que o Espírito Santo foi quem sustentou Jesus durante toda a sua obra redentora. A obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é destacada em toda a Bíblia desde o início. O livro de Gênesis, em suas primeiras palavras, declara que o Espírito de Deus movia-se sobre toda a face do abismo. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 2. Primeiro capítulo de Gênesis, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só. Na criação, o Pai criou todas as coisas através do Filho, pela agência do Espírito Santo. Vamos ao primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Jó. Lá no livro de Jó, no capítulo 26, no versículo 13, nós vamos encontrar o seguinte: pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. No livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, vamos ver. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, é o Espírito Santo que age como doador da vida. Lá no livro de Jó ainda, livro de Jó, no capítulo 33, só que agora no versículo 24, nós vamos encontrar a seguinte passagem. Então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Perdão. E depois também concede aos homens habilidades naturais que os qualificam para que estes possam viver neste mundo criado. A obra do Espírito Santo na salvação, missionário. Vamos para a finalização desse vídeo, porque eu sei que você já está até cansado dessa aula um pouco, né? O Espírito Santo desempenha tarefas específicas com relação à história da redenção. Foi ele quem inspirou as Escrituras, isto é, os autores bíblicos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos lá em 2 Pedro? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, ele é o grande autor da revelação de Deus registrada através de sua palavra aos homens. Livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Está escrito o seguinte: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. No livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo... Vamos lá, eu vou dar uma olhada nisso aqui, mas eu creio que tenha sido 10, mas foi dito... Foi colocado errado como 30, mas eu creio que seja a partir do 3, amado. Vamos dar uma olhada aqui. No livro de Zacarias, né, no capítulo 9, nós vamos encontrar também falando sobre isso, sobre o Espírito Santo de Deus. Porém, foi colocado aí no versículo 30, mas eu vou ressaltar aqui, vou deixar aqui no comentário aqui do vídeo
qual é essa passagem de Zacarias aí no capítulo 9, tá bom? Só que no 1 Coríntios, nós ainda vamos encontrar sobre isso. Como, missionário? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, que vai estar escrito o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então vamos lá, né? Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo agia de forma diferente nos tempos do Antigo Testamento, especialmente no sentido de não habitar permanentemente nos homens. Esse raciocínio leva a uma diferença qualitativa na forma de agir do Espírito Santo quando comparados os tempos do Antigo e Novo Testamentos. Todavia, o ensino bíblico aponta para outra direção, isto é, a ação do Espírito Santo, ainda no Antigo Testamento, era essencialmente a mesma que pode ser notada após o Pentecostes. Isso significa que só há uma diferença quantitativa, isto é, no Novo Testamento, após o Pentecostes, sua ação passou a ser mais intensa e percebida, sobretudo com a internacionalização da igreja. Com base nisso, então podemos dizer que no Antigo Testamento o Espírito Santo preparava o povo escolhido do Senhor para aguardar a redenção através da pessoa do Messias, prometido que haveria de vir. Isso é, o Espírito Santo regenerava, convencia do pecado, santificava, ensinava e capacitava os santos a crer no Messias vindouro. Após a vinda do Messias, sua ação continuou sendo a mesma, com a diferença de que os redimidos, diferente dos tempos do Antigo Testamento, agora creem no Cristo que já veio, já foi sacrificado no Calvário, que está exaltado junto ao Pai e em breve retornará para buscar o seu povo. Portanto, com relação à economia da salvação, podemos dizer que Deus, o Pai, planejou e elegeu o seu povo. O Filho executou o plano salvífico e o Espírito Santo confirma a obra da redenção, aplicando os benefícios da salvação aos redimidos. Estes justificados pelo Espírito Santo são regenerados, santificados e edificados. Logo, todos os esforços na evangelização e no discipulado só são produtivos pela ação do Espírito Santo, que atrai o pecador à mensagem do Evangelho. Assim, ele habita nos crentes, é seu intercessor, os ensina na verdade, os capacita dando-lhes dons espirituais, os conduz à santificação contínua, os guia em toda a verdade, gera neles o fruto do Espírito, que contrasta com as terríveis obras da carne e os preserva firmes até o fim. Pois o próprio Espírito, ele próprio, é o selo que marca o povo de Deus, a garantia que concede a certeza da salvação àqueles que foram justificados. Missionário, onde está escrito isso? É só você ler. Capítulo do livro de João, capítulo 14, versículo 17 até o versículo 26. Capítulo 16 do livro de João, no versículo 13. Livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 9 até o 26. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 22. Ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 5. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, no 13 e o 14. Ainda na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 21 e 22. No capítulo 5 da carta aos Gálatas. E na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 4, e no capítulo 10, versículo 5. Eu vou pedir para que você leia, para que você possa comer um pouco de Bíblia, porque eu já li bastante aqui com você. E o intuito dessa escola bíblica é te fazer ir na
palavra. Então, eu vou pedir para que você pause, que anota todas essas passagens e vai ler uma por uma, que você vai entender o que eu quero dizer com a obra do Espírito Santo na salvação. Em poucas palavras, Martinho Lutero forneceu uma excelente resposta sobre quem é o Espírito Santo, ao dizer que por sua própria razão ou força ele jamais poderia crer em Jesus ou vir a ele. Mas o Espírito Santo chamou pelo Evangelho, o iluminou com seus dons e o santificou e conservou na verdadeira fé. Então, aprendemos no dia de hoje, na tarde ou na noite desta quinta-feira, que o Espírito Santo de Deus é Deus. O Espírito Santo, ele sim, ele é Deus. Ele deve ser adorado. Ele tem um poder muito grande na salvação. A sua obra na salvação é muito importante. A sua obra nos tempos de Jesus foram muito importantes. E que o Espírito Santo é o nosso amigo consolador, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nada mais é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, eu te agradeço por assistir a aula dessa semana, a aula de hoje, e quero te pedir uma coisa: que você compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, com todo mundo que você conhece, para que eles possam conhecer essa escola bíblica que agora é digital, para fazer com que a aula chegue até você, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, você pode aprender sobre a palavra de Deus, querido. E o melhor, você ainda pode mandar para alguém e evangelizar a vida de alguém. Olha que interessante. Vai ser deixado aqui também um cardzinho com as outras aulas anteriores. Você pode clicar aqui no final do vídeo na tela para que você possa assistir as outras aulas caso você ainda não tenha assistido. A gente finaliza por aqui. Eu te agradeço e eu quero fazer uma pequena oração final de agradecimento com você. Será que você pode fechar os seus olhos onde você estiver? Se você não puder, também não tem problema. Mas conecta aí teus pensamentos no céu, porque nós vamos orar, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos, Senhor, esta aula, te agradecendo e te louvando, ó Deus, por essa oportunidade. Oportunidade essa de ouvir a Tua palavra, de ir aprender mais da Tua palavra através dessa aula que foi tão surpreendente para nos ensinar sobre quem é o Espírito Santo. Deus, nos ajuda e nos capacita, Senhor, cada dia mais para aprendermos mais ainda sobre o Teu Evangelho, Senhor. Nós te pedimos perdão por todos os erros que cometemos. Nós te pedimos proteção, Senhor, tanto no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, aos nossos amigos, professores, alunos, a todos nós que estamos assistindo e até aqueles que não pôde ou que não pode assistir essa aula porque não tenha internet, porque não tenha aparelho para assistir. Nós te clamamos, ó Deus, pela vida daqueles que estão enfermos em hospitais. Nós te clamamos, Senhor, pela vida de cada um, até mesmo daqueles que nos aborrecem, porque a Tua palavra nos ensina que temos que orar até mesmo aos nossos inimigos. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. E nós estamos aqui não para ser inimigos de pessoas, não estamos aqui lutando contra a carne, como a Tua palavra nos ensina. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então, ó Deus, nós te pedimos nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, seja o horário que esse vídeo esteja sendo reproduzido, Senhor, que essa oração seja ouvida, Pai, que o Senhor possa libertar almas, que o Senhor possa curar enfermos, que o Senhor possa, através da Tua obra redentora, fazer com que pessoas se rendam a Ti e conheçam a verdade, porque a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, dá um bom dia de trabalho, um bom dia de estudo, um ótimo final de semana para aqueles que estão
se conscientizando da tua palavra, que estão se concentrando nessa escola, Pai. Ajuda o Senhor a cumprir com a sua jornada de leitura bíblica, semanal, diário, mensal, seja como for que ele esteja fazendo, que ela esteja fazendo. Senhor, abençoa a vida financeira, a vida emocional, a vida sentimental, todas as partes da vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que Jesus possa abençoar a tua vida nessa quinta-feira. Voltamos a partir de segunda-feira com a próxima aula, podendo ser o mesmo assunto ou assunto diferente, tá bom? Então, não perca as aulas da Escola Bíblica. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E não esquece de compartilhar o canal da igreja com os teus amigos, tá, querido? Porque temos também as lives dos nossos cultos aqui da sede nacional da Manancial da Fé de Filadélfia. Sábado agora temos o Sábado Profético, que será gravado ao vivo como live e você não pode perder, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e conosco.